de Deus Missão, que está situado ali na rua Teodoreto de Paiva 900, amém? Quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Tião, e os demais obreiros que aqui cooperam com a obra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida dos demais irmãos que estão aí, das demais denominações, igrejas co-irmãs. E quero dizer aos irmãos que estamos há 11 meses nessa cidade, debaixo da bênção de Deus. Deus tem nos abençoado, tem nos honrado e tem uma amizade muito boa com todos os pastores de todas as igrejas. Está aí as irmãs, da Varões de Guerra, nossa irmã também, que é esposa do irmão Carlos, Cláudio, perdão, gente muito boa. Estou feliz em poder estar aqui com os irmãos nesta noite. Está aí me acompanhando a minha filha primogênita, a Bárbara, e nós vamos ser bem rápidos, porque eu ainda tenho voltado lá no bairro São Pedro e buscar minha esposa, que eu deixei ela cooperando lá hoje na congregação lá. Então vamos ser bem rápido. Quero convidar os amados irmãos para juntos nós abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 10, versículo de número 13. Talvez na sua tradução está um pouco diferente, porque existe uma variação de tradução da Bíblia, mas eu quero compartilhar com você nesta noite a palavra de Deus. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Capítulo 10, versículo 13 do profeta Ezequiel. Quanto as rodas foram chamadas Galgal, quanto as rodas foram chamadas Galgal. Quem encontrou aí? Diga amém. Amém. Tá Galgal. Quantas Bíblias está escrito Galgal aqui? Deixa eu ver. A da senhora está Galgal, a da outra irmã. As outras está algumas rodas girantes. Ou roda giratória. Mas a tradução mais comum é Galgal. E quanto as rodas foram chamadas Galgal. Amém. Podemos assentar. Deus abençoe, queridos. Nesta noite eu quero falar a respeito da glória de Deus em poucos minutos. Mensagem para pelo menos 2 horas. Outro dia eu preguei essa mensagem. Eu preguei 2 horas e 10 minutos. Chegou a dar gosto de sangue na garganta, que eu gosto de pregar. Deus me chamou para isso, irmão. Deus me chamou. No dia que eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, Jeová apontou o dedo para mim e disse: vai ser pregador da minha palavra. Eu faço com muito prazer. Quero agradecer ao pastor por me convidar. Parabéns a esta igreja pelo seu 4º aniversário. Parabéns aos irmãos que estão realizando este trabalho. E a honra e a glória e o louvor e o aplauso seja para o nosso Deus. Aleluia, Deus. Queridos, quando nós observamos o profeta Ezequiel falando a respeito da glória de Deus, ele tinha alguns objetivos. O primeiro objetivo do profeta, através da vontade de Deus, era manter vivo os motivos para alguém glorificar ao Senhor. Era manter vivo o motivo para alguém glorificar a Deus. Porque imagina a igreja do Senhor, se nós não glorificássemos o nome do nosso Deus, se não houvesse glória a Deus e aleluia, se não houvesse glorificação ao nome do Senhor em línguas de anjos, em línguas estranhas dentro da igreja, a igreja se tornaria vazia, mas ia parecer que nós estávamos em um velório do que num culto. Mas nós aqui estamos celebrando um Jesus vivo e poderoso, que ressuscitou no 3º dia, e Ele é poderoso e está conosco nesta noite. Quem acredita que nesta noite vai receber o milagre para a glória de Deus. Aleluia. Então é manter vivo os motivos para se permanecer na presença do Senhor e também para permanecer glorificando o Senhor. Quem era o profeta Ezequiel? Primeiro, o profeta Ezequiel, ele era de uma família sacerdotal. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, versículo de número 3, nós aprendemos que o profeta era de uma linha sacerdotal. Então o mais comum seria o profeta Ezequiel ser um sacerdote da linhagem sacerdotal, acompanhando assim a origem dos seus antepassados. Mas Deus chamou Ezequiel
com um propósito diferente dos seus pais. Deus chama Ezequiel para ser um profeta no cativeiro babilônico. Deus chama o profeta Ezequiel para ser um profeta junto ao rio Quebar. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa: quem escolhe o que você é não são as pessoas, não são os seus pais, não são os teus antepassados. Quem escolhe o que você vai ser é Deus. Quem escolhe aonde você vai profetizar é o Senhor. Quem escolhe o dia da tua grande vitória é o Senhor. Quem te estabeleceu nesta terra e te levantou e colocou o seu nome escrito no livro da vida e te constituiu como profeta dessa nação foi o Senhor Deus de Ezequiel. E aqueles que são profetas, porque se tiver, queridos, dois profetas aqui nessa noite, um sou eu. Cadê o outro profeta de Deus nessa noite? Se tiver dois, um sou eu. E eu vou profetizar nessa nação que milagres vão acontecer para a glória. O nome do Senhor pode adorar a Ele. Aleluia. Levante a sua mão por um instante e adore. Aleluia. O nome de Ezequiel significa, Deus fortalece. Porque nos momentos de crises, nos momentos da adversidade, nos dias mais difíceis e tenebrosos da nossa vida, nós temos ao nosso lado um Deus poderoso, um Deus que fortalece. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E nesta noite Ele quer te fortalecer. O Deus de Ezequiel também é o teu Deus, Ele te fortalece. Se você está fraco, a luta está pesada, Ele te fortalece nesta noite. Eu profetizo que a bênção do Senhor e que a fortaleza de Deus entre agora nos teus ossos, na tua carne, no teu músculo, na tua alma, no teu espírito e no teu coração, e você pode adorar a Deus e sair lá na frente vitorioso. Deus fortalece. Ele passou os seus primeiros anos em Jerusalém, até que em 597 a.C. foi levado para o cativeiro da Babilônia, junto com alguns hebreus, com mais alguns hebreus, e ele foi levado por Nabucodonosor, com outros judeus que ali estavam se passando por momentos difíceis. Foi um dos piores momentos de Israel, quando eles foram levados para o cativeiro babilônico. Eu quero dizer para os irmãos que nós aprendemos muito no cativeiro, nós aprendemos muito no deserto, nós aprendemos muito na luta, nós aprendemos muito na hora da adversidade. Diga para o irmão que está passando por luta, você vai aprender muito com essa luta que você está passando. E quando você conquistar a vitória, diga para ele, quando você conquistar a vitória, vai dizer, valeu a pena passar por esse cativeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, o profeta Ezequiel permaneceu na Babilônia, foi levado, e quando os outros judeus ali com ele se instalou à beira do rio Quebar, no tempo em que a sua casa foi colocada junto ao rio Quebar, ou próximo ao rio Quebar, ali ele ficou durante alguns anos em sua casa, numa vila próxima chamada Nippur, e junto ao rio Quebar, o canal construído por Nabucodonosor na Babilônia. Ezequiel capítulo 3, o versículo 15, versículo 24, nós encontramos a instalação do profeta junto ao rio Quebar na cidade de Nippur. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: ainda que você seja levado cativo, ainda que você passe por dias de tribulações, o seu Deus, o nosso Deus, nunca nos desampara. Ainda que as lutas parecem insolúveis, o nosso Senhor nunca nos desampara. Ainda que os dias são maus, ainda que a tribulação ronda a sua alma, deixa eu te dizer, santo de Deus, Ele coloca uma palavra profética na sua boca, e aqueles que estão sem esperança passam a ter esperança, porque no cativeiro ninguém tinha mais esperança, mas Deus levantou o profeta Ezequiel como profeta daquela nação, num tempo mais difícil para Israel. Eu quero dizer que nesta noite, pastor, nós teremos aqui nós teremos a oportunidade de ver Deus levantando novos profetas para esta geração. Eu posso tombar hoje, mas amanhã Deus levanta um outro profeta. Eu posso não estar aqui amanhã, mas amanhã Deus vai levantar um outro profeta. Deus nunca deixou faltar profetas ao teu povo. E aqueles que desejam um afinco com Deus, aqueles que desejam uma intimidade com Deus, Deus te levanta hoje como profeta, ainda que em meio às lutas e às provações, e alguém terá que ver você profetizando no nome do Senhor e saindo entre os irmãos que ainda não te consideram
sacerdote, mas agora você é profeta do Deus Altíssimo. Aleluia, Deus de Deus. profeta aqui nessa noite. Deus vai te ungir como profeta dessa nação. E aonde você abrir a sua boca, a palavra do Senhor estará junto do teu coração. E vai produzir milagres, e vai produzir frutos, e vai produzir batismo com o Espírito Santo, e vai produzir cura divina. Só quem acredita, aplaude o Senhor nessa noite. Aleluia. O profeta Ezequiel profetizou por cerca, aleluia, de 22 anos. Ele ficou viúvo no ano em que Ezequiel, no capítulo 15, versículo 24, Ezequiel 24, versículo 16, ele fica viúvo e o Senhor fala para ele uma coisa muito difícil que talvez nós não suportaríamos. Muitos judeus morreram junto com os judeus, morreu também a família do profeta Ezequiel. Ele diz: não chora pelos mortos, nem pela tua própria mulher você não deve chorar. Então, irmãos, Deus às vezes nos pede alguma coisa. Deus já te pediu alguma coisa difícil? Deus já te pediu algo que mexeu com a sua alma? Você já imaginou o Senhor dizer: não chore pelos mortos, não chore nem mesmo pela morte da tua esposa? Então nós entendemos que às vezes Deus nos pede coisas que nos deixa sem compreender e sem entender. Qual pai entenderia se Deus de repente dissesse a ele: olha, sacrifica o teu único filho, vai para o monte da cidade de Moriá e lá sacrifica o teu único filho a mim, sobe no monte, você vai degolá-lo e oferecer a mim. Senhor, mas qual filho? Qual dos dois? Não, o teu único filho, o verdadeiro filho que tu amas. Não é Ismael que eu quero é Isaac. Qual pai compreenderia isso? Mas Deus não é para você compreender. Não queira compreender Deus. Você tem que ter fé e acreditar que o milagre que Ele realiza e as coisas que Ele faz vai mais muito além dos nossos pensamentos. Tem muitos teólogos, muitas pessoas querendo entender Deus. Deus não é para entender, Deus é para crer. Se tiver dois que creem aqui, um sou eu, cadê o outro? Se tiver pessoas que creem aqui nessa noite, vai ter milagre! Aleluia, Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele não chorou pela sua esposa, nem fez alarme. Em 1 Samuel, no capítulo 4, eu quero falar sobre a glória de Deus. Eu quero falar sobre a glória revelada de Deus. O que é Galgal? Galgal é a glória girante de Deus. Por muito tempo eu fiquei perguntando, porque eu ouvi os pregadores dizendo: manda a glória para cima, que a glória desce para baixo. Eu fiquei perguntando: Senhor, isso é verdade? Será que a glória do Senhor só sobe ou só desce quando nós mandamos glória para cima? E aí eu fui pesquisar Ezequiel, e Ezequiel fala da glória girante ou da glória galgal. A glória galgal quer dizer a glória que gira, a glória que sobe e a glória que desce, a glória que desce e a glória que sobe, a glória girante. E a glória girante de Deus está aqui nessa noite. Ela sobe e desce. Na medida que você manda a glória para cima, Deus manda a glória para baixo. Na medida que você glorifica a Deus, Ele se faz presente no nosso meio. A escada de Jacó está instalada aqui. Anjos de Deus descem e sobem por ela, trazendo a resposta da oração e levando as suas petições diante do Senhor. A glória girante, ela está instalada aqui nesta noite. Aqueles que acreditam que quando você manda a glória, quem tem glória para mandar para o Senhor aí? Deixa eu ver. Aleluia! A glória gira, você manda a glória desce. Você manda a glória para cima, a glória vai descer. Tem glória aí, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir os crentes pentecostais. Aleluia! Glória a Deus! Glória aqui, missionário. Aleluia! Glória. Glória é conhecida como honra. Honra adquirida. Porque só tem honra quem adquire honra. Tem pessoas que querem ser honrados, mas não adquirem honra. Tem pessoas que querem ser alguém, mas eles não fazem por onde ser alguém. Só dá escândalo, só traz agonia, vive uma vida de qualquer maneira e ainda quer ser uma pessoa honrada. Às vezes chega na igreja e quer sentar nos melhores lugares, quer tomar os primeiros lugares. Mas deixa eu dizer, a honra, ela é adquirida. Não se pode comprar honra. Honra não se compra. Tem muita gente com muito dinheiro, tem traficantes que têm muito dinheiro e compra fazendas e aviões, mas não tem honra. Não pode sair durante o dia na rua porque a polícia prende. Tem muitas pessoas, tem muitos crentes que querem honra, mas levam a vida de qualquer maneira, levam a vida relaxada, não ora, não consagra, não jejuma e ainda
a honra é adquirida através de obras e não de palavras. Jesus consumou uma obra que ninguém poderia consumar em nosso lugar. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus tem obras consumadas. Ele subiu ao Calvário carregando a cruz pesada, foi crucificado na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados, e após terminar a sua obra redentora, ele diz: Pai, está consumado. Eu terminei a obra que o Senhor me ordenou que fizesse. Irmão, ele tem honra, ele é honrado, e eu quero dar toda a honra e toda a glória para ele nessa noite. Aleluia, Deus. Honra. Honra por obras realizadas. O Filho fez tantas obras que não coube e nem caberia em todos os livros. Um sábio escritor, escrevendo o hino, ele disse: ainda que todo o céu fosse papel, e que todas as árvores fossem penas, e todos os oceanos fossem tintas, nem assim descreveria as obras de Deus. Aleluia. A obra de Deus é grandiosa. Você quer ver uma grande obra que Deus realizou? Quem quer ver aqui nessa noite? Aleluia, Deus. Olha para você mesmo. Você é uma obra de Deus realizada. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha a obra de Deus aí. Olha a coisa linda que Deus fez. Olha o semblante desse crente. Esboça o sorriso, irmão. Porque se tem alguém que tem que ser alegre, é os crentes em Jesus, que recebeu a salvação de graça, que tem o Espírito de vida, que tem o nome escrito no livro da vida. Aqueles que são salvos aqui nessa noite, esboça um sorriso e olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: eu sou a obra realizada de Deus. Aleluia, Deus. Meu Deus. Nem todos os livros caberia a obra de Deus realizada. Aleluia, Jesus. Meu Deus. E o Pai também fez tantas obras, obras grandiosas, que o Filho mesmo declarou: eu trabalho. Jesus declarou: eu trabalho, e o meu Pai trabalha, e eu trabalho até agora. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os salvos aqui presentes. Pode tirar o microfone? Vou terminar agora. Foi, né? Irmãos, Jesus disse: o meu Pai trabalha, eu trabalho até agora. Deixa eu dizer, eu nunca vi ninguém dar testemunho na igreja que foi liberto da preguiça. Já ouviu? Já ouviu alguém falar que foi liberto da preguiça? Porque o preguiçoso não assume que ele é preguiçoso. E Deus não chama preguiçoso. Deus não chama vagabundo para a sua obra. Deus só chama quem trabalha. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo, e Deus falou com ele: eu quero você na minha obra. Diz a Bíblia que os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, estavam em casa, mas Davi estava no campo pastoreando ovelha. E Deus disse: é aquele menino que eu quero. É aquele fedorento no meio das ovelhas, de esterco e de urina de ovelhas que eu quero. Os bambambãs estavam em casa, os puritões estavam em casa, mas Deus se agradou do que estava trabalhando. Irmãos, quando Deus chamou Moisés, ele também estava pastoreando ovelha. Quando Deus chamou Pedro, Tiago e João, eles estavam pescando, pesca profissional, eles estavam trabalhando. Deus não chama vagabundo, porque Deus é trabalhador. Deus trabalha até agora em favor do seu povo. E Ele merece toda a glória nessa noite, porque Ele é trabalhador. Ele merece toda a glória porque Ele tem obras realizadas. Apenas com o sopro da tua palavra Ele criou todas as coisas e fez todas as coisas para a sua glória. Quando você olhar para esta planta, você tem que glorificar a Deus. Quando você olhar para os teus filhos, é obra de Deus, glorifica o Senhor. Quando você olhar para o seu esposo, é a obra de Deus, glorifica o Senhor. Quando você olhar para a sua esposa, glorifica a Deus porque ela é a obra do Senhor. Quando você olhar para o céu, glorifique a Deus porque é a obra que Deus fez. Quando você olhar para os campos, glorifica a Deus porque é a obra que Deus fez. Irmão, se eu conheço alguém que é trabalhador, é o Deus que nós adoramos. Então, se ele é trabalhador, levanta do seu lugar e vai trabalhar na obra. Aleluia, vai falar a favor dele, vai fazer a obra dele porque ele trabalha em teu favor. Aleluia. Aleluia. A glória de Deus é realizada e é conhecida por honra. Honra adquirida
As obras do Pai são tão grandiosas que Jesus declarou: eu trabalho, e o meu Pai trabalha, e eu trabalho até agora. Amém. Segundo, a glória de Deus é conhecida como Kadosh. A glória de Deus é conhecida como Kadosh. Diga Kadosh. Quero ouvir os irmãos. Kadosh. Kadosh. A glória de Deus é conhecida como Kadosh. Diga Kadosh. Quando o profeta viu, o profeta Isaías viu, e o céu se abriu sobre a sua cabeça, ele viu anjos de Deus que estavam por sobre o trono de Deus, e eles voavam e gritavam: Kadosh, 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 Kadosh Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Deus. A glória de Deus é santidade. Maravilha, Jesus. Em terceiro lugar, a glória de Deus é conhecido como doxa. Diga para mim, doxa. Doxa. Doxa é conhecido como termo que significa dignidade, peso. Doxa significa, o termo significa dignidade. Diga para mim, dignidade. Peso. Está fraco, irmão? Peso? Cadê os pentecostais? Peso? Eu quero peso na sua voz. Diga peso. Ambiental. Invisível. Olha só, a glória de Deus significa dignidade, significa peso, significa ambiental e invisível. Eu explico rapidamente. Dignidade. A glória de Deus, ela se viu tão digna que os anjos voavam e diziam: ele é digno. Kadosh, ele é santo. Ele merece porque ele é santo. Eu tenho que glorificar porque ele é santo. Eu tenho que adorar porque ele é santo. Eu tenho que voar por sobre o seu trono porque ele é santo. Então a glória de Deus, ela é dignidade. Irmãos, nós sabemos que a dignidade é uma das coisas mais difíceis de conquistar. Mas o meu Deus é digno de honra e glória, de louvor e de adoração. Aleluia, Deus. Em segundo lugar, peso. A glória de Deus tem peso. Peso, porque quando ele está no ambiente, o ambiente se torna diferente. Não é que o ambiente se torna pesado, o ambiente se torna leve. Mas quando ele fala, tem peso. Irmãos, um profeta pode ser questionado, a profecia pode ser questionada, mas quando Deus fala através da sua palavra, ninguém pode questionar a Deus. Ele tem peso. Ele tem peso para falar aqui nessa noite. Ele faz o que ele quer. Irmãos, a glória de Deus tem peso. Ninguém pode questionar o Senhor. Ninguém pode questionar a vontade de Deus. Se Deus tem peso para poder falar e fazer, então glorifique ele aqui nessa noite. Deixa eu ver. Você já tem peso na sua vida? Deus tem peso na tua vida? Tem pessoas que o que mais pesa na vida dela é o pecado, é a iniquidade. Mas Deus tem peso na minha vida. E o que pesa na minha vida? O sábio Jó, ele escreveu um dos mais grandes poetas que eu já conheci. Ele disse: Deus, pesa-me em balança fiel e conhece a minha sinceridade. Sabe o que é isso, irmão? Deus tem peso e ele tem uma balança para pesar a nossa fidelidade. Se é verdade que ele tem peso, aonde estão os adoradores do Deus que tem peso aqui nessa noite? Aleluia, Deus. Maravilha, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A glória santa de Deus é conhecida como Kadosh, que Isaías viu no capítulo 6, no versículo 1 e no versículo 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Eu vi significa uma teofania, porque ninguém pode ver Deus se vê, morre. Sim ou não? Sim. Deus é tão poderoso que se vê, ele morre. Foi ele mesmo que falou: Moisés, você não pode me ver, porque nenhum homem que me viu pode permanecer vivo. Então, se você vê um anjo face a face, é perigoso você cair e quase morrer. Quanto mais ver o Senhor. Mas ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele está falando de uma teofania, de Deus transfigurado, de Deus mudado em um corpo humano e compreensível na mente humana. Ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi como teofania de Deus, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba de seus vestidos cobria ou enchia o templo. Quando ele fala que a glória de Deus enchia o templo, ele estava falando da comitiva angelical. Ele estava falando da aba das suas vestes como a comitiva angelical, porque no original do hebraico diz que a comitiva a palavra certa é comitiva angelical. E quando a comitiva angelical chegava, enchia todo o templo. Eu tenho uma boa notícia para os irmãos que estão aqui. Quem gosta de boa notícia? Deixa eu ver. Quem gosta de boa notícia? Então não veja da tela, irmão. Pelo amor de Deus, tem crente ligado no Datena, só dá má notícia.
Quer boa notícia? Aqui tem, ó. Aleluia, Deus. Quem gosta de boa notícia? Aqui tem, boa notícia para você. Aqui vai te falar, você vai morar no céu. Jesus tem um céu de glória para você. Aleluia, O que Deus. te espera é muito além do que você pode imaginar. Deus tem um reino preparado para os seus súditos, para os seus filhos. E isso, irmão, é muito importante. Deixa eu dar uma boa notícia então para os irmãos. Aqui tem mais anjo do que gente. Aleluia, Deus. Não, você não entendeu não. Deve você me ajuda a pregar. Aqui tem mais anjo do que gente. Entendeu? Não, para você dar uma glória a Deus há 3 minutos atrás. Aqui tem mais anjo do que gente, irmão. Aleluia. Deus enviou a comitiva angelical aqui nesta noite e eles estão colhendo as suas orações, eles estão colhendo as suas lágrimas, ele está aqui, os anjos de Deus estão aqui nesta noite para o seu serviço, para trabalhar em teu favor. Quem pode adorar a Ele, adora. Aleluia. Glória a Deus. A comitiva angelical está aqui. Apocalipse capítulo 4. Eu gosto muito de Bíblia. Amém. Por isso que eu prego devagar. Porque não adianta fazer reteté e ninguém entender nada, não é? Tem que ter Bíblia. Apocalipse capítulo 4 diz que as abas da sua veste cobria todo o templo, ou enchia todo o templo. Primeiro, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Quantas asas? 6. 6 asas. E as 6 asas tinham as suas funções. Com duas, cobria o rosto. Com duas, cobria os pés. E com duas, voava. Quando nós ouvimos falar que com duas cobria o rosto, é porque eles tinham reverência diante do Todo-Poderoso. Os anjos já estão na eternidade e têm reverência. Quantos crentes não têm na casa de Deus? Quantos crentes não têm reverência quando Deus está falando? Mas os anjos tinham. Com duas eles cobriam o rosto em reverência ao Senhor. Com duas eles cobriam os pés, que significa eu só vou aonde Ele manda, eu só faço o que Ele me mandar. Eu só vou aonde Ele me mandar. Tem muitas pessoas andando com as suas próprias pernas. Mas tem um hino que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz que Moisés estava indo para uma batalha e o Senhor disse para Moisés: Moisés, você vai para a batalha e eu vou enviar um anjo para ir junto com vocês. E Moisés era um crente enjoado. Pensa num crente enjoado. Ele disse: não quero um anjo. Não quer porque não, só vou se o Senhor for conosco. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir a peleja. Quando nós temos este compromisso com Deus, os nossos pés estão cobertos por toda a vontade de Deus. E eu não vou em qualquer lugar. Eu só vou aonde os salvos podem ir. Tem crente que frequenta qualquer lugar. Até a casa da contenda eles frequentam. Mas nós fomos chamados para andar dentro do centro da vontade de Deus. E se você anda dentro do centro da vontade de Deus, a tua vitória é garantida. Quem pode bater no peito e dizer: eu acredito que quando eu ando no centro da vontade de Deus, a minha vitória é garantida. Aleluia, Deus. E com duas, os anjos voavam. Sabe o que quer dizer isso? Que a glória de Deus não para. É dia e noite. Não para. Não para. Eu ouço o barulho das asas que voam. E quando os anjos voam, eles começam a destilar, eles começam a soltar uma palavra que faz toda a diferença na vida da igreja, dizendo: Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Quem tem um glória a Deus para dar para Ele? Quem pode dizer que Ele é santo? Aleluia. A glória de Deus. A glória de Deus, ela é ainda conhecida